O detalhe no pecado de Davi que você nunca percebeu. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Marcos Júnior. Queria convidar você, antes de tudo, a se inscrever no meu canal, ativar as notificações. É muito importante para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas. E hoje eu queria refletir com você sobre algo que eu estava meditando esses dias no meu devocional. Eu confesso que foi uma reflexão que eu nunca tinha parado para refletir sobre isso, na verdade. E sabe aqueles textos que você já leu milhares de vezes, mas tem um momento ali que o Espírito Santo faz algo saltar aos teus olhos? Foi na história de Davi. Eu nem preciso te explicar o tamanho da relevância que Davi tem. Não preciso dissertar aqui nesse vídeo sobre o tamanho da relevância do ministério de Davi na história da humanidade, na história da Bíblia Sagrada, especialmente na história do povo de Israel. Mas a Bíblia, incrível e profunda como ela é, nunca escondeu os erros dos seus grandes heróis. Eu sei que você sabe que um dos capítulos mais tristes da história de Davi é quando ele comete o adultério com Betseba, que era esposa de Urias. E bem resumidamente, Davi ele estava em casa no tempo que os reis iam para a guerra, quando ele avista uma mulher tomando banho, pega um mensageiro e manda procurar saber quem é. O mensageiro volta e informa que é a esposa de Urias, Betseba. Ele envia outros mensageiros para que esses mensageiros possam buscar Betseba, se deita com ela e adultera. Depois disso, ela manda a informação que está grávida, manda notícia. Davi agora, para esconder o seu pecado, planeja trazer Urias para que Urias deite-se com sua esposa e assuma o filho. Urias, em lealdade, não faz isso e não se deita com a sua mulher. O plano de Davi falha e aí Davi pensa na hipótese final, que é planejar a morte de Urias, ou seja, planejou o seu assassinato. Depois disso, Davi assume Betseba, assume seu filho. Depois de um tempo, Deus usou o profeta Natan para repreendê-lo do seu pecado. Mas se você parar para pensar e olhar com atenção, existe um detalhe nessa história. Eu queria chamar a tua atenção acerca disso, porque é algo que mexeu muito comigo. Porque se você parar para pensar, existe uma sucessão de erros de Davi. E o pior, ou tão ruim quanto a sucessão de erros, é a incapacidade do ciclo do rei Davi de repreender. Porque acompanhe comigo a ordem dos acontecimentos. Davi peca. Davi começa falhando em cumprir o seu propósito, porque o texto inicia dizendo que nos tempos que os reis iam para a guerra, Davi estava no palácio. Então, o primeiro erro de Davi é estar no palácio, quando na verdade ele deveria estar lutando junto com seus guerreiros na guerra. Mas o que é que me chama a atenção é que ninguém teve a coragem de repreender Davi nesse sentido. Então já começa aí o primeiro erro. Depois disso, Davi avista uma mulher e manda um mensageiro procurar saber quem é. É óbvio que o mensageiro, ele sabia que Davi estava com segundas intenções. Mas o mensageiro também não teve coragem de repreender Davi. Depois disso, Davi manda outro, após a notícia, Não se sabe se foi o outro, se foi o mesmo, mas ele vai novamente, porque Davi manda buscar Betseba. E mais uma vez, ninguém tem coragem de repreender Davi. Davi comete o adultério, Betseba engravida. Betseba depois traz a notícia, Davi manda buscar Urias na guerra. Um rei não deve buscar um soldado no meio de uma guerra, para qualquer assunto que seja. E ninguém teve a coragem de repreender o rei. Davi manda trazer Urias. Urias é convidado a deitar-se com a sua esposa. Urias vai, não deita em respeito e lealdade ao povo que estava na guerra, mas Urias também não teve coragem de repreender esse pedido de Davi. Ele não obedece. Davi escreve uma carta e manda por Urias para Joabe, para que Joabe pudesse colocar Urias na frente da batalha e que ele fosse morto. E Joabe não teve a coragem de repreender Davi. Davi criou em torno dele uma cultura de ser alguém irrepreensível. Ou, talvez melhor dizendo, Davi criou a cultura de ninguém ter a coragem de, em amor, falar a ele a verdade. E isso é tão sério que no momento em que Deus revela a Natan, o profeta, nem Natan teve a coragem de repreender Davi.
Natan optou por contar uma parábola. O próprio Davi se autodenunciou. Ele conta uma parábola fazendo uma analogia com o pecado de Davi e pergunta a Davi o que devemos fazer com esse homem. Davi, com muita fúria e hipocrisia, dá um veredito e aí depois disso que Natan fala que aquele homem era o próprio Davi. Então, de tantos erros desse capítulo tão triste na história de Davi, fica uma reflexão que talvez eu nunca tinha pensado e você também não. É que nós não podemos criar em torno de nós uma cultura de que as pessoas não tenham a coragem de nos confrontar e repreender em amor. Deixa eu te fazer um convite e te dar um conselho. Comece a partir de hoje a fazer um checklist do teu ciclo de amigos. Talvez você se preocupe demais com network. Talvez você se preocupe demais com redes de contato. Mas você precisa de pessoas que te amem ao ponto de, no dia que você planejar algo que vai colocar em xeque o teu relacionamento com Deus, a tua capacidade de ser fiel ao Senhor, você precise fazer isso bem escondido. Porque caso contrário, aqueles que te amam vão repreender você veementemente. Chegou a hora de despirmos do trauma de não querermos ser repreendidos, porque foi por causa disso que talvez Davi cometeu um dos seus maiores pecados que feriram ao coração de Deus. Talvez se Davi tivesse no seu ciclo de convívio alguém para relembrá-lo que ele não deveria estar no palácio, que ele não deveria procurar saber quem era Betseba, que ele não poderia ter deitado com ela, que ele não poderia ter tirado Urias da batalha, porque era ele que deveria estar lá. Se alguém do convívio de Davi tivesse coragem de repreendê-lo, até depois que ele pecou, e não tramar o assassinato do seu leal escudeiro, talvez Davi teria repensado, porque bons amigos, bons irmãos, são aqueles que falam a mim e a você a verdade em amor. Eu lembro de vários momentos da minha trajetória que, se não fossem bons conselhos, talvez hoje eu não estaria aqui. Porque bons amigos enviados por Deus, nos aconselham. Não apenas aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir em amor. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus levantará no teu ciclo de convívio não um network alinhado apenas, não pessoas que possam te levar apenas ao próximo nível, mas pessoas que façam isso, mas também através de palavras de sabedoria. E é impossível, por favor, guarda isso na tábua do teu coração, é impossível um amigo sábio que não te repreenda, que não te direcione e que não te exorte. Se você parar para pensar, dificilmente você ouve apenas elogios de Deus. Esses dias eu vou fazer uma retrospectiva sobre as palavras de Deus a meu respeito e normalmente são orientações e repreensões. Porque o Deus que nos ama é o Deus que nos repreende. Talvez, se Davi tivesse Jonatas ao seu lado, ainda naquela época, ele teria ouvido um conselho e uma repreensão. Ou talvez, porque Jonatas não era eterno, Jonatas partiu, era um grande amigo de Davi, mas se ele tivesse criado uma cultura maior de grandes amigos, ele teria feito isso. Mas também você pode agradecer a Deus, porque talvez você já tenha aqueles amigos que te amam, aqueles amigos que falam a verdade a você, e você sabe lá no íntimo do seu coração que é para que você não se perca e alcance a plenitude do propósito de Deus. Se você puder, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Fala sobre alguma experiência que você já teve, sobre um bom conselho, uma boa exortação. Eu deixo essa palavra para o seu coração, que você possa refletir e entender que Deus também nos envia pessoas para nos exortar e direcionar. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até o próximo vídeo. Se você puder, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, envie para o máximo de pessoas. Muito bom ter você aqui conosco. Vamos juntos e até a próxima, em nome de Jesus.